Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Dai e fico muito feliz em ter você aqui. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre um princípio que transformou completamente a minha forma de ver a vida. Na verdade, é uma das leis herméticas que eu aprendi estudando esse livrinho aqui, que é o Kybalion. Ele é um livro bem pequenininho, mas ele tem uma riqueza gigantesca. Então, assim, se você puder, estude todo o livro, todas as leis que você vai tirar muito ensinamento maravilhoso desse livro. Eu li o Kybalion pela primeira vez em 2021 e depois dele eu nunca mais consegui olhar para a vida da mesma forma, porque existe uma lei que está aqui dentro que para mim ela vale ouro. Quando eu li a lei de causa e efeito ou lei das causalidades, eu entendi como se fosse uma virada de chave assim na minha vida, porque eu percebi que absolutamente nada que acontece por acaso. Tudo tem uma origem específica, tudo tem uma causa. Tudo que acontece na nossa vida é consequência de algo maior. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso de uma forma profunda, porque quando a gente entende essa lei, muda assim completamente a nossa forma de enxergar os problemas, as oportunidades que surgem na nossa vida, as sincronicidades, os relacionamentos, a nossa saúde, dinheiro, literalmente tudo começa a ter uma nova visão. Aqui no livro ele já começa falando assim: toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. E só essa frase ela já quebra muita coisa que a gente foi ensinado a acreditar, porque muitas vezes a gente olha para a vida e acha que aconteceu por acaso, que foi sorte ou azar. Eles explicam que o acaso ele não existe. Ou seja, quando você não consegue enxergar a causa, você vai chamar aquilo de aconteceu por acaso. Só que existe uma origem por trás de tudo. Existe, na verdade, uma construção invisível acontecendo antes do resultado aparecer. E é muito importante, né, a gente entender isso, porque na maioria das vezes a gente olha para o efeito na nossa vida, mas a gente nunca pensa na causa anterior àquilo, o que causou aquele efeito. Porque, por exemplo, eu vou trazer para vocês agora um exemplo da minha própria vida. Antes da pandemia, eu era uma pessoa que eu trabalhava muito, eu era completamente desconectada do meu corpo, da minha saúde, da minha espiritualidade. Eu vivia praticamente só para sobreviver, vivia naquela correria louca do dia a dia e não preocupava com mais nada além de trabalhar, trazer dinheiro para casa, pagar as contas. E assim, eu não preocupava realmente com algo maior, com a questão da saúde, da espiritualidade, de realmente cuidar do meu relacionamento. Não, eu vivia ali no modo automático. E quando chegou a pandemia, que eu fui obrigada a ficar dentro de casa, não só eu, como todo mundo, né? E eu, naquela época da pandemia, eu comecei a observar o meu padrão. Eu acordava, eu ligava a TV, eu assistia jornal, eu não preocupava com o que eu ia comer, eu comia qualquer coisa, qualquer tipo de alimento. Eu e meu esposo, a gente estava desconectado um do outro, né, por conta da rotina ali que a gente seguia de trabalho. Então foi naquele momento que aconteceu aquilo que eu comecei a observar o efeito que eu estava colhendo ali na minha vida. E eu não gostei do que estava acontecendo. Então eu tive que parar naquele momento, né? Eu fui obrigada a parar e daí eu comecei a observar. E eu pensei, como que eu faço pra mudar isso daqui? Como que eu faço pra fazer diferente do que tá agora? Eu não tô gostando como tá meu corpo, como que tá o meu relacionamento, como que tá a minha espiritualidade. E foi aí nesse momento da pandemia que eu comecei a plantar coisas diferentes do que eu plantava antes. Então eu observei os resultados que eu estava tendo na minha vida ali naquele momento, e daí eu falei, como que eu posso mudar isso daqui? E olha que naquela época eu nem tinha lido Caibalion. É uma coisa que já tá dentro da gente. A gente já tem essas informações. Então ali a partir daquele momento, eu comecei a plantar coisas diferentes. Eu comecei a ter um relacionamento diferente com o meu corpo. Eu comecei a ter um relacionamento diferente com o meu marido. A gente começou a tratar um ao outro diferente. Eu comecei a olhar para o meu lado espiritual de uma forma que eu não olhava. Então eu comecei a fazer vários movimentos que eu não fazia antes. E foi aí, depois de toda essa plantação, que eu comecei a colher frutos. E olha aí a lei, né, de causa e efeito. Eu mexi na causa
e comecei a colher um efeito diferente. Hoje eu sou uma pessoa que eu não assisto TV, eu não assisto noticiário, eu cuido da minha alimentação, eu tenho uma relação completamente diferente com a minha espiritualidade. Hoje eu leio livros, coisa que eu nem fazia na época. Na época da pandemia, eu não tinha um livro em casa. Hoje eu tenho vários livros, tem aqui, tem na sala, ali na minha estante, vários livros. Então hoje eu consegui ter uma colheita muito mais próspera e abundante na minha vida. Eu consegui realizar o meu sonho de mudar para praia, coisa que eu já tinha falado em outros vídeos. E foi plantando isso, plantando essas atitudes, esses desejos, sonhos, estilo de vida, que eu consegui colher tudo isso. Então, realmente, a lei de causa e efeito, ela é uma responsabilidade nossa. Cada um tem a vida que realmente merece. Essa é a realidade. A gente tem a vida que a gente merece. Naquele momento, lá na pandemia, eu vi que eu tinha a vida que eu merecia, que eu não estava dando atenção nas áreas da minha vida. Então, eu estava colhendo o efeito de todas as causas que eu tinha feito antes, de toda a minha plantação. E daí eu pensei, como que eu posso fazer diferente? Plantando diferente. E foi aí que eu comecei. E hoje eu tô colhendo uma vida completamente diferente. Só que isso eu fiz lá atrás. Então, tem esse detalhe que é muito importante. Tudo tem um tempo. Então, tudo na nossa vida exige tempo e dedicação. A gente planta hoje, depois de um tempo a gente vai colher. Então, essa lei, ela foi uma lei que, quando eu li o Caibalho, eu falei, nossa, eu fiz isso sem perceber. Eu tive essa atitude na minha vida sem ler um livro. Foi uma coisa que veio dentro de mim, que já estava dentro de mim. Então, hoje, você já consegue identificar na sua própria vida quais são os movimentos aí que você acha que tá bom, ou que você acha que não tá bom. O que você gostaria de fazer diferente? É só você começar a plantar diferente. Deus, ele é muito correto, ele não erra de endereço. Tudo que for nosso vai chegar no nosso endereço, vai chegar pra gente. Tudo que a gente plantar vai chegar. Se você planta discussão, vai chegar discussão. Se você planta discórdia, vai chegar discórdia. Mas se você plantar paz, vai chegar paz. Então, se você quer uma vida próspera, abundante, maravilhosa, começa a plantar isso. Começa todos os dias a fazer isso, porque é isso que você vai colher. Então, a lei de causa e efeito, ela é maravilhosa. Eu falo que ela é ouro. Porque quando você desperta para isso, você entende que você é totalmente responsável pelos resultados que você tem na sua vida. Então, se você quer um resultado diferente do resultado que você está tendo hoje, traça uma nova rota. Se você está satisfeito, potencializa aquilo. Coloca mais gás naquilo, coloca mais força naquilo. Faça com mais presença, com mais potência. Então, essa lei ela é extraordinária. Todas as áreas da nossa vida a gente consegue aplicar a lei de causa e efeito. Na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, em tudo. E tudo a gente consegue colher um bom resultado. Então pensa sempre assim, tudo que chega até você foi construído por você e você também consegue fazer diferente. Esse que é o bom, que é o incrível da lei de causa e efeito. Você consegue fazer diferente daquilo que está acontecendo também, se esse for o seu desejo. Então você consegue construir sempre, você consegue fazer sempre de uma forma diferente. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado e que tenha conseguido trazer um pouco de clareza para você sobre essa lei incrível. Vale muito a pena você ler o livro Caibalho, porque ali no livro engloba várias outras leis que uma complementa muito a outra, então você consegue trazer todo esse compilado de informação para sua vida e colocar em prática no seu dia a dia, que vai te trazer uma transformação incrível. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha e vai ser um prazer ter você aqui.